Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça de Cristo Jesus e convidá-los também para que possamos refletir hoje acerca de um texto das Sagradas Escrituras que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. O tema da nossa reflexão de hoje é gratidão. O devido reconhecimento da providência divina. Vamos, portanto, ao texto e ver o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Diz o texto sagrado, Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Querido Deus, amado e bondoso Pai, suplicamos ao Senhor a direção sábia para as nossas vidas hoje e pedimos que essa porção bíblica fortaleça a nossa fé. Muito obrigado por cada um que estará assistindo a este vídeo. Que o Senhor os abençoe ricamente, bem assim a minha vida. Peço que me conduza na transmissão desta palavra, para que teus filhos sejam abençoados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, as desavenças entre os judeus e os samaritanos nos lembram os modernos conflitos entre os judeus e os palestinos nos dias atuais. Duas nações vivem uma ao lado da outra, todavia os conflitos as mantêm separadas. A história do povo samaritano tem sua origem no tempo em que as 10 tribos do norte foram exiladas. Após a deportação dos judeus, os assírios trouxeram colonizadores de outras nações. Eles nomearam um sacerdote judeu para ensinar a esses colonos como deveriam adorar a Deus. Estes colonos, chamados samaritanos, tinham só o Pentateuco para regê-los e nada mais. Tempos depois, quando os judeus voltaram do exílio para reconstruir Jerusalém e o templo, eles repeliram os samaritanos que ofereceram ajuda. E estes judeus compreendiam que a união do povo com os colonos da Assíria os tornava um povo impuro e indigno de Deus. Isso também para não mencionarmos que os samaritanos atrapalharam o retorno de alguns exilados de volta a Jerusalém. Com o passar dos séculos, estas relações prosseguiram tensas e desafetuosas. Era costume dos judeus galileus, para evitar passar por Samaria, atravessarem o Jordão e viajarem do lado leste do rio em direção à Judéia. Jesus, no entanto, demonstrou afeto e bondade para com o povo samaritano em diversas ocasiões nas Sagradas Escrituras. Na verdade, são vários os episódios da Bíblia onde Cristo dedicou atenção aos samaritanos. Por exemplo, Jesus conversou com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, a qual voltou correndo até a cidade de Sicar para contar às pessoas que Jesus era de fato o Messias. Ele contou uma das suas mais belas parábolas acerca de um bom samaritano como lição para o mestre da lei que tinha uma visão estreita do conceito de próximo
E Jesus então ilustrou aquilo contando a parábola que ficou conhecida entre nós como parábola do bom samaritano. Jesus também repreendeu Tiago e João quando estes desejaram que fogo do céu caísse sobre uma vila samaritana. E nesse texto, no verso 11, lemos: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Queridos, nós somos informados que Jesus caminhava para Jerusalém com os seus discípulos. Eles estavam na divisa entre Samaria e Galileia. Diz o texto que ele adentrou uma vila quando viu nos arredores, à distância, um grupo de leprosos que se dirigia a ele com uma causa a ser resolvida. Se você observar no verso 12 dessa passagem, você vai perceber que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Se nós olharmos cuidadosamente essa porção das Escrituras, veremos que estes 10 homens possuíam muitas semelhanças entre si. Contudo, também havia diferenças entre eles. Por semelhanças, nós queremos apontar pelo menos 3, que tornam aqueles 10 homens iguais. Eles se assemelhavam nessas 3 questões que eu vou passar a dizer a você nesse momento. A primeira delas é que os 10 sofriam da mesma adversidade, ou seja, a lepra. E esta era uma doença grandemente temida pelos israelitas, não somente por suas mutilações físicas, mas também por causa das leis de isolamento que eram aplicadas aos leprosos, fazendo com que aquele que era acometido desta doença se sentisse um rejeitado da sociedade. Queridos, desde o ano de 1873, quando G. Amauer Hansen descobriu o bacilo que ele denominou de Mycobacterium leprae, o qual ele encontrou em quase todos os casos de lepra e em abundância em alguns casos graves, passando então a esta doença a ser chamada de mal de Hansen ou hanseníase. Nos tempos bíblicos, praticamente não havia medicamento para a lepra, que na sua forma mais grave espalhava-se por todas as regiões do corpo. Para vocês terem uma ideia da gravidade que era a lepra, as sobrancelhas dos leprosos podiam desaparecer, um tipo de tumor esponjoso podia aparecer no rosto e no corpo, e esta doença se tornava muitas vezes sistêmica e envolvia os órgãos internos, bem como a pele. Ocorrem deformações acentuadas das mãos e dos pés quando os tecidos entre os ossos se deterioram e desaparecem. É uma doença terrível. Com frequência, as terminações nervosas não mais reagem ao calor ou ferimentos, perdem partes do seu corpo e sofrem períodos de febre intensa e dor. Um bando de homens acometidos dessa terrível doença avistou Jesus. É isso que está no verso 12, que eu volto a ler, e diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Certamente a doença, os infortúnios decorrentes dela, tanto físicos como sociais, acometiam a todos aqueles 10 homens. Eles tinham a mesma angústia e caminhavam para o mesmo destino, que era a morte por aquela doença, e uma morte em isolamento, uma morte sem afeto, sem cuidados, por ser uma doença muito contagiosa e terem também as leis bíblicas que deveriam manter as pessoas distantes daqueles que haviam sido acometidos dessa enfermidade. Quando você assiste a alguns filmes bíblicos antigos, onde essa enfermidade aparece relatada, você percebe que muitos leprosos, eles habitavam inclusive em cavernas. Vejam que estes mesmos estavam, de certa maneira, distantes da aldeia. Quando vem Jesus se aproximando, eles correm em busca de ajuda. Então, aqueles homens tinham uma grave situação de perigo real de morte e de muita angústia que fazia parte da vida deles até aquele momento.
A segunda semelhança das três é que eles recorreram ao mesmo Senhor. Se vocês observarem no verso 12 ainda, nós lemos que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe, veja, não podiam se aproximar, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esses 10 leprosos acreditavam que Jesus poderia mudar a triste sorte deles. Criam que o Senhor Jesus poderia curá-los e por isso vão ao seu encontro e ao avistá-lo, ainda que de longe, gritam para que Jesus tenha compaixão deles. Eles não têm dúvida que Jesus pode curá-los, que Jesus pode mudar a realidade deles. Você percebe que eles têm plena fé para serem curados da sua enfermidade e eles então pedem que Jesus queira curá-los, que Jesus se compadeça deles, que Jesus se sensibilize com a dor que eles estavam enfrentando. Essa é a segunda semelhança. Eles têm um problema e eles recorrem ao mesmo médico para curar o seu problema. Um médico que era instrumento nas mãos de Deus para curar vidas. Sim, querido, Jesus nem sempre é chamado assim, mas ele é o médico dos médicos. Não há causas impossíveis para eles. Querendo ele, não há problema, não há dificuldade, não há dor, não há gravidade que não possa ser revertida querendo o Senhor agir. E então a terceira questão que os torna bem semelhantes é que eles recebem o mesmo presente, a mesma dádiva, que é a tão sonhada, tão esperada cura. Se vocês observarem, o milagre os alcança a todos os 10. Lemos no versículo 14 que ao vê-los disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. É tão interessante que eles vêm impuros, de longe eles gritam. Jesus diz: vão se mostrar ao sacerdote. Quando eles estão indo no caminho, eles rapidamente recebem ali a cura. Por que eles deveriam se mostrar aos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram os encarregados de declararem que eles estavam curados, de dizer: estes homens estão purificados, de poderem aqueles homens se submeterem aos rituais que constatariam assim que eles não tinham mais nenhum problema. Então Jesus simplesmente atende ao clamor daqueles homens. Aqueles leprosos obedeceram ao que constava na lei do Senhor e Jesus lhes ordenou que fossem ao sacerdote para que este finalmente os declarasse purificados daquela horrível doença. Assim eles fizeram e, de fato, foram curados por Jesus. Quando eu medito nestas semelhanças, eu observo que muitos daqueles que se aproximam de Jesus também possuem estas mesmas semelhanças. Há muitos que buscam por Jesus no pior momento de suas vidas, no caso de uma grave doença, de um mal sem solução vinda da parte dos homens. Há muitos que reconhecem que Jesus é mestre e poderoso para curar a pior enfermidade ou resolver o pior problema. Muitos recebem bênçãos da parte de Jesus e se alegram com isso. Muitos são os que se alegram com o que Jesus fez em sua vida, mais do que se alegram no Jesus que fez o milagre. Quero dizer com isso que há muita gente que é mais feliz com o que Deus faz do que com quem Deus na verdade é. E aí a pergunta que eu faço nessa nossa meditação é: será que muitos de vocês que me assistem agora, que me ouvem agora, não têm vivido assim? Felizes porque Deus os está abençoando, felizes porque o Senhor ouviu o clamor, atendeu, socorreu, mas esquecidos de glorificá-lo pelo que Ele é e inclusive de agradecê-lo também pelo que Ele faz. Pedir é uma necessidade que todos fazem, mas nem todos se mostram agradecidos ao que Jesus realiza em suas vidas. E pensando nisso, nós vamos para o segundo tópico dessa mensagem de hoje.
Embora eles tivessem semelhanças, eles tinham diferenças entre si. E aí, queridos, a primeira dessas grandes diferenças encontra-se revelada nos versículos 15 e 16. Dizem os versos: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Aqui há muita questão a pensar. A primeira é que somente um dos leprosos retornou para agradecer a Deus pelo que Jesus fez em sua vida. E vejam vocês, este era samaritano, pertencia a um povo detestado pelos judeus e que teoricamente sabia menos de Deus do que os demais, mas sua alma pertencia ao Senhor e era grato a Jesus por ter olhado misericordiosamente para ele. Jesus estava, através desse milagre, mostrando que os chamados filhos do reino, os chamados judeus que mantiveram o seu zelo, digamos assim, que deveriam ser os primeiros a reconhecerem quem é Jesus e se voltarem para o Senhor, estavam, por assim dizer, esquecidos de glorificar a Deus, de se voltar para o Senhor. Mas aquele homem samaritano volta e agradece a Jesus pelo que Jesus fez. Isso me faz pensar, queridos, que talvez no último dia, no dia da ressurreição, nós teremos muitas surpresas. Alguns que acreditávamos que pertenciam a Deus não estarão lá na glória, mas outros que pareciam menos qualificados estarão na presença de Cristo porque suas almas amaram a Jesus, foram tocadas por Jesus e se mostraram gratas ao que Jesus fez na vida deles. Enquanto que outros que deveriam demonstrar uma grandiosa gratidão por tudo que Jesus faz e se voltarem em adoração a Ele, acabam sendo murmuradores, rejeitam, se esquecem completamente do que Cristo fez e faz nas suas vidas. E a segunda diferença aí é que somente um recebeu a graça regeneradora, que é a maior, a principal de todas as curas. Se você olhar o verso 17 e 18 e 19, você vai perceber isso. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, aquele homem foi curado como os 10, de uma doença mortal, mas somente ele foi curado de uma doença eterna, a morte espiritual. Ele foi salvo para a glória de Deus. Essa é a maior cura que devemos buscar, a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos lembrar, queridos, de agradecermos a Deus a cada dia por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que nos ocorre. Deus é o nosso abençoador. Alegre-se naquilo que Deus faz por ti, mas alegre-se ainda mais por quem Cristo é e se volte para adorá-lo finalmente em sua vida. Talvez você já tenha obtido tantas dádivas do céu, mas permanece ingrato, rejeita o Senhor, se distancia do Senhor. Não, meu querido, você deve de fato voltar-se para Deus. Há um hino no Novo Cântico, que é o hinário da nossa igreja, que ele fala acerca de contar as bênçãos e ver quantas são, e nós vamos ficar surpresos do quanto Deus já fez em nossa vida. Se você parar hoje e tiver a iniciativa de pegar uma folha e começar a anotar todas as coisas que Deus já fez por você, você irá perceber o quanto Ele tem sido generoso com você. Mas talvez você também perceba o quanto você tem sido ingrato a tudo que Jesus fez por você. Não haja desta maneira. Volte-se para o nosso Deus.
Volte-se em gratidão ao Senhor, e o Senhor certamente te fortalecerá, te abençoará e te enriquecerá muito mais. Viva uma vida de gratidão a Deus. Esta é a palavra que eu desejo compartilhar com você hoje. Pare um pouco e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Vamos orar então. Senhor, eu quero bem dizer-te, porque Tu és de uma generosidade impressionante. Tem feito tantas maravilhas por nós. Nos tem suprido de formas extraordinárias e maravilhosas. E nós pedimos, Senhor, que saibamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz a cada um de nós. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo e que não nos comportemos como os 9 que não se lembram de te honrar e agradecer, mas nos comportemos como aquela exceção que se voltou para ti e, claro, Senhor, recebeu muito mais do que os outros, porque recebeu a maior e mais gloriosa de todas as curas, a cura de sua alma. Senhor, cure as nossas almas, para que sejamos verdadeiramente teus filhos e possamos viver de modo a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.